galerinha, bem-vindo de volta! Vamos continuar nossa maratona sobre medidas? Então, hoje nós vamos estudar as medidas de capacidade, seus múltiplos e seus submúltiplos. Então, bora lá que esse vídeo vai ser muito importante. As medidas de capacidade são aquelas medidas que nós usamos quando nós temos situações para calcular o volume ou a quantidade de líquido de um certo recipiente, como algo dentro de uma jarra ou dentro de uma piscina, ok? Tá, assim como as outras unidades de medida, temos a unidade de medida padrão para a medida de capacidade. Qual é ela, tia Edna? O litro. O litro é a nossa unidade de medida padrão. Vamos descobrir então quais são os seus submúltiplos para baixos, menores, e os múltiplos, né, unidades maiores. Vamos lá. Tá, os múltiplos, gente, como você já sabe, como eu falei nos outros vídeos, as medidas de comprimento, as medidas de massa, os múltiplos de uma unidade de medida, elas são maiores que a padrão, ou seja, eu uso para situações maiores. Por exemplo, eu não vou calcular a quantidade de água no rio com litro, às vezes pode ficar muito grande, né, se esse rio for muito extenso. Será que compensa eu dizer ele em litros? Enfim. Então, e de um mar, por exemplo, né, que é extenso, muito extenso. Então, por conta disso, nós temos outras unidades de medidas que nos auxiliam nessas situações maiores. Vou dizer aqui as principais, né? O decalitro, hectolitro e o quilolitro, ok? Como tá aí na tabela. Então, são unidades maiores, tá certo? E quais são os submúltiplos, os menores? Nós usamos também situações que nós precisamos medir poucas coisas. Como, por exemplo, você toma um remedinho, né? Ele tá lá em ml, porque é pouquinho. Você toma um xaropinho, né? Às vezes vem aquela coisa redondinha que você toma em ml, certo? Então, são para unidades, para situações que nós precisamos de unidades menores. E quais são os nomes, né, dessas unidades de medidas submúltiplos? São o decilitro, o centilitro e o mililitro. Eu até dei uma olhada aqui, porque eu tenho dificuldade de falar alguns. Por exemplo, centilitro. Eu tive muita dificuldade para voltar a pronunciar essa palavra bem, né? Porque não é algo muito usual no nosso dia a dia. A gente não fala muito, 100 centilitros, né? A gente não fala muito. Então tá aí a tabela. E a gente sabe que o mais usual desses três é o ml, né? O mililitro. Nós sabemos que nós usamos bastante mililitro, ml, que para fazer um bolo e tudo mais. Essas são as unidades de medida, né, de capacidade, seus múltiplos e submúltiplos. Depois que a gente estuda, os outros fica mais fácil, porque vocês percebem, né? Repete deca, hecto, quilo, deci, centi, mili. Repete nessas nomenclaturas. Então, a gente só complementa com o nome da unidade padrão, né? Por isso que o decilitro, hectolitro, quilolitro, o metro, decigrama, hectograma, quilograma. Então, assim, muita atenção nessas partes de medidas de qualquer medida, seja de capacidade, de massa, de comprimento. Os nomes, eles são parecidos, mas eles são parecidos por um motivo. Bom, é isso. Próximo vídeo eu vou falar das transformações. Acompanhe, porque vai ajudar você demais a fazer as transformações entre, por exemplo, a decilitro e hectolitro. Vocês vão descobrir qual é a equivalência entre isso, como transformar. Ok? Beijo, beijo. Até mais. Espero ter ajudado em medidas de capacidade, seus múltiplos submúltiplos.